aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 24, que fala sobre a América do Sul. Contextualizando a América do Sul. A América do Sul está localizada em grande parte do hemisfério sul e integralmente no hemisfério ocidental, oeste. Abrange um território de 18 milhões de quilômetros quadrados, sendo banhada a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico e a norte pelo Mar das Antilhas, conhecido como Mar do Caribe. A América do Sul é uma região que se caracteriza pela distância e pelos obstáculos geográficos entre os países, cordilheiras, desertos, densas florestas, entre outros, e pela herança colonial que durante muito tempo os isolou uns dos outros e os vinculava quase que exclusivamente às suas metrópoles, sobretudo Portugal e Espanha. Hoje é composta de países periféricos e emergentes, com elevada concentração de renda, baixos indicadores sociais, economia predominantemente primária exportadora e dependência de tecnologia externa. Os sistemas de transporte, energia e comunicação de diversos países ainda apresentam necessidade de investimento. Tal panorama dificulta o processo de integração entre esses países e complica os fluxos comerciais, financeiros e populacionais na região. A agricultura regional divide-se em dois grandes setores: a agricultura familiar, que em sua maioria desenrola-se em pequenas propriedades com baixa produtividade, voltadas principalmente para a subsistência e o mercado interno, e a agricultura comercial mecanizada, que se desenvolve em grandes propriedades e volta sua produção principalmente para o mercado internacional. A indústria está distribuída de forma desigual entre os países da América do Sul. Esse fato decorre em parte das diferentes dimensões de seus mercados internos e da dependência financeira e tecnológica que dificultou os processos nacionais de industrialização. Assim, muitos países sul-americanos não dispõem de siderurgia, metalurgia ou petroquímicas significativas, nem de indústrias de bens de capital, que são fundamentais para um setor industrial capaz de se expandir e absorver contingentes crescentes de mão de obra. Unidades de produção de bens de consumo não duráveis, como têxteis e calçados, são características de muitos parques industriais na região. O baixo consumo de energia elétrica na região é outro indicador do baixo nível de industrialização das economias nacionais e do reduzido consumo per capita de aparelhos eletrodomésticos. Mesmo nos países economicamente mais desenvolvidos da América do Sul, grande parte da economia se encontra organizada para a produção e exportação de produtos minerais e agrícolas, às vezes processados e de semi-faturados, como se constata pela presença majoritária de produtos primários ou de baixa tecnologia na pauta de exportações de cada país. Em síntese, as estruturas econômicas da região se caracterizam por grandes complexos exportadores de commodities, ao lado de setores industriais de pequena dimensão e baixa eficiência, que se dedicam ao processo de matérias-primas para o mercado local, como têxteis e alimentos, com exceção de Brasil e Argentina, cujos parques industriais são mais amplos e complexos. Mas, mesmo nesses casos, a economia ainda é bastante dependente da produção e exportação de produtos minerais e agrícolas. De acordo com dado da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas, os bens primários são o grupo com maior peso nas exportações da região. Em seguida, vêm os bens manufaturados de médio desenvolvimento tecnológico e as manufaturas baseadas em recursos naturais. Os equipamentos de alta tecnologia respondem por apenas 11% das exportações da região. Com relação aos recursos naturais disponíveis na região, boa parte deles está em território brasileiro,
terras férteis para a agricultura, jazidas de ferros e outros minerais metálicos, além do urânio, recursos hídricos de superfícies e subterrâneos, aquíferos, biodiversidade e ainda consideráveis reservas de petróleo. Mercosul, Pacto Andino e ProSul. Algumas tentativas de integração regional têm aliado países sul-americanos que buscam cooperação para fortalecer suas economias. Os blocos econômicos e as organizações entre países refletem a competição constante entre as economias. A partir de determinado momento, entretanto, os países da América do Sul perceberam que seria melhor, para superar os fatores que dificultam o seu crescimento, que eles trabalhassem em grupo. Atualmente, destaca-se na América do Sul 3 propostas de integração político-econômica regional: o Mercado Comum Sul, o Pacto Andino e o Foro para a Progressão e Integração da América do Sul. Mercado Comum do Sul e Pacto Andino. O Mercosul é um bloco econômico cujo objetivo é consolidar a integração política, econômica e social entre os países que a compõem e fortalecer os vínculos entre os cidadãos desses países e contribuir para melhorar sua qualidade de vida. É um amplo projeto de integração fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção. Em 2012, a Venezuela, suspensa desde 2017, ingressou no bloco e em 2013 a Bolívia, em fase final de incorporação. No aspecto econômico, o Mercosul assume um caráter de união aduaneira. O bloco tem por horizonte a conformação de um mercado comum entre seus Estados-membros, como estabelece o Tratado Assunção. No pilar social, busca-se a articulação de políticas públicas regionais em matérias como erradicação da pobreza e da fome, universalização da saúde pública e da educação, defesa do trabalho decente e valorização e promoção da diversidade cultural. Na dimensão da cidadania, trabalha-se para a implantação de políticas que permitem a livre circulação de pessoas e a promoção de direitos civis, sociais, culturais e econômicos nos países do bloco. Alguns objetivos e princípios do Mercosul são a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, o estabelecimento de uma tarifa externa comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre Estados-membros de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais e de outras que se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre eles. Mas o que é macroeconomia? Referente à macroeconomia, que é a divisão da ciência econômica responsável pelo estudo e a observação de uma economia regional ou nacional. O compromisso dos Estados-membros de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para obter o fortalecimento do processo de integração. Vários países da América do Sul participam de alguma forma do Mercosul, seja como Estado-membro, seja como Estado associado. Hoje, existem 6 Estados associados: Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Os Estados associados podem participar, na qualidade de convidados, das reuniões dos órgãos da estrutura institucional do Mercosul para tratar de temas de interesse comum com direito à voz. A possibilidade de um Estado participar do Mercosul por associação, sem se tornar parte do Tratado de Assunção, reflete o compromisso permanente do bloco com o aprofundamento do processo de integração latino-americana. Assim como o Mercosul, o Pacto Andino, atualmente chamado de Comunidade Andina de Nações, é um bloco econômico composto por países da América do Sul. Foi fundado em 6 de maio de 1969 por meio do Acordo
de Cartagena. Inicialmente era constituído por Bolívia, Chile e Colômbia, Equador, Peru. No entanto, o bloco já passou por uma série de modificações na sua composição. O Chile, o membro fundador do pacto, abandonou ainda na década de 1970 e retornou, só que na condição de membro associado em 2005. A Venezuela, que passou a integrar o bloco em 1973, saiu em 2006. E em fevereiro de 2020, o presidente do parlamento venezuelano anunciou o retorno do país ao bloco econômico. Atualmente, a Comunidade Andina de Nações conta com 5 nações associadas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, além de 2 países observadores, México e Panamá. Vários objetivos do bloco andino se aproximam do propósito do Mercosul, podendo-se destacar a garantia de livre circulação de pessoas entre os países membros, sem a necessidade de apresentação de visto, a possibilidade da integração econômica e cultural entre países membros e a representação dos interesses de países membros em acordos com outros blocos econômicos ou organizações internacionais. Foro para o Progresso e Integração da América do Sul, PROSUL. O Foro para o Progresso de Integração da América do Sul, também chamado de PROSUL, foi criado em setembro de 2019, paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante um encontro sediado na cidade de Nova York, os ministros das Relações Exteriores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Paraguai, além de um representante da Guiana, oficializaram a implementação do PROSUL, seguindo a iniciativa que já havia sido lançada durante uma reunião de presidentes sul-americanos em março daquele mesmo ano. Na prática, o foro se constitui em um mecanismo de diálogo regional com o objetivo de fortalecer as relações e a cooperação entre estados sul-americanos, respeitando e promovendo valores fundamentais com a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Recursos naturais da América do Sul e sua economia. A América do Sul é um subcontinente rico em recursos naturais, tanto no solo como no subsolo, distribuídos de forma desigual entre seus países. Há países de enorme capacidade agrícola ao lado de países importadores de alimentos, países industrializados e países voltados para a agricultura e a mineração, países de reduzida dimensão territorial e países de grande extensão. As reservas de minérios, as fontes de energia, as terras aráveis, a água e a biodiversidade constituem enorme riqueza, aproveitada de forma incompleta e muitas vezes predatória. Sua exploração não foi e ainda não é organizada para atender às estruturas produtivas avançadas e aos mercados internos, mas sim para suprir a demanda do mercado externo, assumindo uma posição na divisão internacional do trabalho semelhante à do período colonial. Apesar de todo o resquício histórico da América do Sul, principalmente depois do acordo que firmou o Mercosul, tem apresentado bom crescimento econômico. O bloco registra um PIB de 2,78 trilhões de dólares, dados de 2017, o que corresponde a cerca de 75% do PIB da América do Sul. O título de comparação, se o Mercosul fosse um país, ele seria a 5ª economia mais rica do mundo. Também há a proteção de que os países do bloco se tornem as maiores potências agrícolas do mundo até 2050. Até lá, a previsão é de que a demanda mundial por alimentos, principalmente milho, arroz, trigo, açúcar e soja, cresça em decorrência do aumento do número de habitantes do planeta, sendo os países do Mercosul os que têm mais condições de aumentar a produção. Além disso, os países do Mercosul formam uma das principais potências energéticas do mundo. O bloco detém 18,6% das reservas provadas de petróleos do mundo e de 3,6% das reservas de gás natural. A Venezuela é detentora de 95,3% das reservas de petróleo do Mercosul.
O Brasil tende a ampliar sua participação nas reservas de petróleo do bloco à medida que a certificação das reservas de pré-sal brasileiro progrida. Na América do Sul está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia do Rio Amazonas, grande potencial hídrico do subcontinente e proveniente dos aspectos climáticos que predominam em grande parte de seu território, onde prevalecem os climas úmidos, equatorial e tropical úmido, com altos índices pluviométricos. Esses tipos climáticos, por sua vez, favorecem o surgimento de rios perenes e caudalosos. A Amazônia abrange uma área de 7.584.421 km², compreendendo os seguintes países da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Seu principal rio é o Amazonas, cuja largura média é de 15 km, chegando à marca de 300 km de largura em sua foz. É o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em extensão, 140 km a mais que o segundo maior do planeta, o rio Nilo. Ele nasce na lagoa de McIntyre, no alto da proporção peruana das Cordilheiras dos Andes e percorre cerca de 7.000 quilômetros. Durante esse percurso, ele recebe o nome de Marañón, mas passa a se chamar Rio Solimões quando entra em território brasileiro. Ao se encontrar com o Rio Negro, ganha o nome de Amazonas. Até desembocar no Oceano Atlântico, recebe água de mais de 1.000 afluentes, formando a maior e mais complexa rede hidrográfica do mundo. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do planeta, pois em nenhum outro lugar existe mais espécies de animais e de plantas. Toda essa riqueza tem potencial para o desenvolvimento de fármacos e para as pesquisas na área de biotecnologia. Outro recurso natural e hídrico importante para a economia sul-americana é a bacia do Rio Paraná, que abrange grandes centros urbanos como São Paulo e a maior cidade da América Latina. Trata-se da bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica no Brasil e também da de maior demanda. É na bacia do Rio Paraná que está instalado o reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, entre os municípios de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai. Ela é uma usina binacional brasileira e paraguaia, pois é gerenciada conjuntamente pelos dois países, sendo, portanto, paraguaia e brasileira. Sua construção é resultado de intensas negociações entre o Brasil e o Paraguai, iniciadas ainda na década de 1960. Em 26 de abril de 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu, instrumento legal para aproveitamento do potencial hidráulico do Rio Paraná. Atualmente, a usina de Itaipu é uma das maiores geradoras de energia renovável do planeta. Ela fornece cerca de 11,3% da energia consumida no Brasil e 81,1% da economia consumida no Paraguai. Com apenas uma das 20 unidades geradoras, seria possível abastecer uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Ainda na América do Sul estão localizados os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, também chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. SAGA. Este, apesar de ser menor em extensão que o Guarani, possui 2 vezes mais volume de água. Localizado na região norte do país, ele abastece 40% da população da cidade de Manaus. Já o aquífero Guarani supre 17% da demanda por água do estado de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto é integralmente abastecida por ele. A maior parte das águas do aquífero Guarani encontra-se dispersa por 8 estados da região centro-sul do Brasil. Esse grande reservatório de água subterrânea também abrange parte dos territórios do Uruguai, Argentina e Paraguai. E
é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.